meninos e meninas! Estamos começando mais um Papo Educação, um podcast para falar sobre a educação de hoje e de amanhã. Hoje com o meu companheiro de sempre, Fabrício Indrosiak. Olá! E seguimos desfalcados da nossa companheira Angélica Beck, a GG, porém hoje ela vai ser substituída pela nossa educadora parental, psicóloga maravilhosa da nave, o Colégio do Amanhã, Priscila Cunha. Bem-vinda de volta ao Papo Educação. Obrigada, que prazer estar aqui. E hoje a gente vai receber a coordenadora de marketing. Ela é muitas coisas, tá, gente? Então tem que lembrar. Ela é coordenadora de marketing da editora Cassol. Ela é a mente por trás da Escola de Escritores, a ED. Ela é a mãe da Liana e a filha da menina do cabelo roxo, a Leia Cassol, que esteve aqui semana passada. Então, se vocês ainda não ouviram este episódio, escutem. E depois desse aqui, claro. Vamos receber com aplausos Gisela Cassol. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, eu chamei a Gisela aqui, fiz questão de recebê-la, porque eu sou muito fã da editora Cassol, vocês sabem, quem me acompanha no Insta sabe que eu vivo postando sobre. A Laura, nossa filha, é muito fã da editora Cassol, e a Gisela, além de coordenar lindamente, já escreveu livro, já ilustrou livro, já editou livros, editorou, fez muitas coisas, né? Sim, eu sempre digo que eu nasci dentro da editora. Quando eu tinha 7 anos, a minha mãe começou a escrever o primeiro livro dela. Então eu vi todo o processo acontecer várias vezes, né? E a gente foi eu sempre também digo que a nossa família vive dos livros, então a gente teve toda uma trajetória de muitas coisas que a gente conseguiu conquistar por conta desse trabalho, né? E quando eu saí da escola, que eu fui entrar na faculdade, eu não sabia direito o que fazer, sinceramente, assim, não tava meio perdida. E os meus pais falaram, olha, se tu quiser fazer design gráfico pra ajudar na editora, a gente paga design gráfico, né? E aí eu fui, sempre gostei de criar, sempre gostei. Publiquei o primeiro livro com 13 anos, então já escrevia bem de forma intuitiva, porque eu lia muito, né? E aí depois aprendi como fazer um livro do zero, toda a parte mais editorial. Então, por isso que eu também me denomino designer editorial, para fazer toda essa parte de diagramação mesmo do livro, a parte de conteúdo físico, assim, estética. E aí eu fui me especializando dentro dessa área até chegar hoje. Hoje, a escola de escritores, eu pego toda a cadeia, né? Não só a parte de diagramação. Mas essa, mais ou menos, é a minha jornada, assim, né? Lá, desde pequena, vi mais de 100 livros serem feitos do zero. Escrevi... Eu nem sei, eu não tenho os números. Mas eu não escrevi tantos. Acho que eu escrevi uns 6, ilustrei uns 10... E aí agora, hoje, eu não faço nem ilustração mais. Eu acho que ano que vem eu vou fazer mais um. Porque eu e a Leia, a gente já tá trocando umas figurinhas sobre maternidade, né? Porque será? Não sabemos. E aí, hoje eu acabo sendo mais cabeça do processo todo editorial, junto com uma equipe, claro. Né? Não faço tudo sozinha. E Gisela, eu sou uma fã desse projeto, que é a Escola de Escritores, e eu queria saber de onde que surgiu a ideia. O que é a Escola de Escritores, em primeiro lugar, e de onde que surgiu a ideia de iniciar esse processo, porque a gente sabe que, infelizmente, é muito difícil a gente conseguir lançar um livro e manter e ele se pagar, né? E principalmente, né, mais difícil ainda é dar lucro. Então, da onde que surgiu essa ideia? Eu vim hoje de manhã pensando como que eu falaria sobre isso, porque é um assunto muito complexo, né? Como é que eu tive a ideia? A minha mãe, quando ela tentou publicar o primeiro livro, meu pai e a minha mãe já trabalhavam dentro de editora. Meu pai era divulgador, minha mãe coordenava equipe de feira do livro, que é uma coisa que a gente faz até hoje, né? Então ela fazia essa coordenação. E ela via a necessidade que as professoras tinham de literatura. Porque as professoras perguntavam, tu tem livro sobre isso? Tem livro sobre determinado assunto? E aí ela começou a ter os insights, tá, isso está sendo procurado, isso a editora não tem. Então, chegou no momento que ela, vou escrever sobre esse assunto. E quando ela escreveu, que ela foi procurar uma editora para fazer a publicação, ela não teve nenhuma oportunidade, assim, mesmo trabalhando dentro de uma editora. Há anos, meu pai, desde que ele começou a trabalhar, ele só trabalhou dentro de editora, assim,
a editora Vozes, FTD e a Moderna. E eles, no caso, não tiveram essa oportunidade. E aí meu pai já estava empreendendo, ele tinha um bazar, papelaria aqui na frente, na Bento, do outro lado da rua. E ele foi demitido. Depois de começar essa busca, ele foi demitido. E aí ele pegou o dinheiro da rescisão, ele sempre confiou muito no trabalho da minha mãe. Ainda bem, porque é maravilhoso, né? E os resultados estão aí. E ele falou, vamos abrir a nossa própria editora. Então, isso aconteceu em 2002, que foi quando eles tomaram essa decisão de fazer esse investimento. Não tinham mais dinheiro, mas tinham livros para vender. Então, veio um ano de muito trabalho e também de muito sucesso. Esgotou a primeira edição do livro, teve que fazer a reimpressão. E quando eu tava na pandemia, que foi onde, acho que foi a minha virada de chave, assim. Eu recebia e-mail todos os dias de pessoas querendo publicar o seu livro. E esses e-mails, eles eram os mais diversos. Era tipo, tanto vocês fazem ilustração, quanto custa para imprimir um livro. Como funciona o processo. Dava para ver que as pessoas não tinham um lugar seguro para se informar sobre aquele assunto. E de repente eu me dei conta que o que as pessoas passavam em 2020 era o que a mãe tinha passado em 2003. E no meio da pandemia, com o mercado muito instável, e eu, querendo ou não, design é uma área bem inovadora, né, que é a minha formação, então acabo tendo isso muito em mim. Eu comecei, preciso de um produto digital, eu preciso chegar em todo o Brasil, eu preciso de uma coisa que leve a editora, né, Os nossos livros sempre foram muito admirados pelo cuidado com o material, então eu preciso levar isso adiante. E eu comecei a estudar marketing digital, né? E me veio a ideia. Não tinha nome, não era escola de escritores. As coisas para mim sempre surgiram de forma muito intuitiva. Tudo Vem da Terra. É um livro, né, da editora, para quem não sabe. Um dos favoritos da Laura, inclusive. Ela ama o Tudo Vem da Terra. Que lançamos a segunda edição agora, em outubro. E o nome veio antes. Tudo Vem da Terra veio antes da história. Assim como Escola de Escritores surgiu do nada no meio desse processo. Claro, não é do nada. A gente tá olhando, a gente tá, né? A gente tá no meio. O nome do curso, quando eu criei, era Como Fazer um Livro, o Método Editora Cassol. Esse era o nome do curso, que hoje a gente chama de publicação, que é o braço principal da Escola de Escritores, né? O carro-chefe da Escola de Escritores. E quando eu criei, foi bem louco. Tem coisas que acontecem, assim, hoje eu olho pra trás e fico, meu Deus, se eu soubesse que eu tava fazendo, eu não tinha feito, sabe? Fiz uma semana de lives, abri uma turma, tive 13 inscrições, publiquei 2 livros de aluno naquele ano, gravei as aulas, que era uma recomendação, né? Grava as aulas só depois que tu tiver aluno, pra tu ter o teu produto validado. Então, bem marketing digital mesmo. E fiz na cara e na coragem. Não sei direito dizer como que tive coragem mesmo de fazer. E aí, quando eu fiquei 6 meses em cima desse piloto, né? Foi um piloto em 2021. Eu fiz de junho a dezembro de 2021. E aí eu fiquei estudando marketing. E em março de 2022, daí eu botei nome, Escola de Escritores. Daí eu fiz o marketing direitinho, peguei pra valer, tive 5 alunas. Daí na outra turma já tive 13. E hoje a Escola de Escritores tem mais de 80 alunos, mais de 30 livros publicados, de alunos, né? Então, essa foi a jornada da escola, né? E ainda tá em crescimento, assim, né? Hoje, olhando pra tudo que a gente pode fazer, eu acho que a gente fez bastante, mas dá pra fazer muito mais ainda. Então, foi dessa necessidade de perceber as pessoas muito perdidas, muito desamparadas, percebendo as pessoas gastando muito dinheiro. Eu tive aluno que chegou e falou, nossa, eu gastei 12 mil reais, meu livro ficou com erro de português, e eu tô com as caixas paradas aqui na minha sala. É o tipo de coisa que me dói, sabe? Porque tu sabe que por trás dessa produção tem gente que sabe que não é o melhor caminho, mas que pra garantir o seu, se o outro quer, faz, né? E ali na ED, claro, a gente tem, ED é a sigla de Escola de Escritores, a gente tem
uma seleção mais rigorosa. Então, o aluno entra, faz a publicação, que é obrigatório, a gente abre os editais, inscreve seus textos, a gente avalia, faz um parecer, aprova ou não aprova. E aí a gente abre outro edital. São 3 editais por ano. Mas o custo que a gente tem tido do aluno depois de passar pela ED é, tipo, no máximo R$ 500 de investimento no seu livro, sabe? Com ilustração, com uma boa diagramação, com uma boa revisão. De 12 mil para 500 é uma boa economia. A pessoa investe no curso, o curso é R$ 1.000, mas assim, é estudo, é bagagem, né? O que a gente coloca ali no curso. E uma coisa que é muito legal é que não tem como publicar pela Editora Cassol sem passar pela formação. Porque quando a gente entrar na etapa de projeto, eu preciso que o autor saiba do que eu tô falando, senão eu, enquanto editora, vou ter muito retrabalho, vai ser muito difícil avançar. Então, eu preciso que o autor saiba que primeiro ele tem que fazer uma pesquisa de mercado, que ele precisa ter um texto que siga certas regras, não são regras, né, mas... Porque a gente não tem regra. Diretrizes, ótimo. Que siga certas diretrizes, que a gente vai ter uma reunião de alinhamento com o ilustrador, que a gente vai construir um mood board, que vai ter uma criação de conceito, que é o que vai fazer o livro ser diferente no mercado. Tem que definir para que público é, se eu vou me direcionar mais para escolas, se eu vou me direcionar mais para pais, se eu tenho um nicho muito específico, ou se eu tenho um livro mais aberto, que tem muitas temáticas ali. Então, por exemplo, agora a gente lançou um livro, A Menina da Caixinha, da Liliana Madril, que é sobre prematuridade. Quando a gente fez a primeira reunião de alinhamento, quando a gente aprovou o texto dela, a gente colocou no parecer, é um nicho muito restrito. A gente vai ter que buscar esses espaços, senão a gente vai ficar com o livro parado em estoque. Mas ela já era muito mobilizada, né? Então ela já conhecia todos os órgãos, as pessoas envolvidas, tanto que o lançamento dela foi um sucesso, com mais de 180 livros vendidos, sabe? Então, ela não teve custo nenhum de pré-venda e a gente imprimiu 1.000, que a tiragem inicial é 500, né? Quando o aluno bate a meta de pré-venda, a editora paga o resto, pra gente vale mais a pena financeiramente. Sim. Né? Então é muito complexo. Eu acho que é tudo muito complexo, tem esse olhar do produto livro, que ele tem que ser bom, mas também a gente não pode esquecer do mercado, senão o livro não vende. Tem que ter ações para que esse livro se movimente, que ele não fique parado no estoque, porque produto no estoque é custo para editora também, né? Também. E o público leitor de vocês vai até qual idade desse projeto? Da ED? A ED começa a partir dos 16. Essa é uma discussão que eu já tive muito dentro da editora, e muito dos meus valores. Eu fui uma criança que escreveu livros com 13 anos e que se tinha uma expectativa muito grande de que eu ia ser a nova Marta Medeiros, né? Por causa dos meus textos de Facebook. E pai, mãe, eles achavam genial. Eram bons textos pra época, mas eu sentia uma pressão enquanto adolescente, pré-adolescente. Quando vem um pai com uma criança para fazer um livro, eu digo que a gente pode ver por fora da editora. De repente eu dou uma supervisão. Hoje eu não tenho mais como fazer isso, mas, né, alguns casos que eu recebi. Pela editora fica muito complicado por uma questão contratual, por uma questão de trabalho mesmo, né? Como que... É muito difícil essa relação. Como que eu vou exigir enquanto editora, que entende a importância da infância, e do brincar e de respeitar essa fase, que uma criança vai trabalhar para vender seu livro. Só que eu tô com estoque, né? Eu também, claro, eu vou falar com o pai, mas o pai talvez cobre. Então, por isso que a gente colocou a idade mínima 16 anos. Até porque a gente tem ilustradores já com essa faixa etária, né? A gente abraça muito ilustrador iniciante, a gente tem um sistema de permuta, de dar a vaga da escola para o ilustrador ter o seu primeiro livro publicado. Já fizemos isso com vários ilustradores. Claro, eles são acompanhados pela nossa equipe, né? Não deixa ninguém... Mas com 16 anos a gente entende que o ideal é 18 por uma questão legal, né? De assinatura de contrato,
nota fiscal, essas coisas bem Burocráticas. burocráticas. E eu acho importante também lembrar que a gente tem hoje no Brasil várias soluções educacionais. Desculpa. A gente tem hoje no Brasil várias soluções educacionais que trabalham com a criação de livros para crianças dentro da própria escola, né? Então, esse processo é feito com acompanhamento da professora, né? O aluno, ele lança o seu livro com uma tiragem bem pequenininha, que vai ser vendida para avós, tios, e isso já traz uma sensação, né, de meu Deus, estou escrevendo, de sucesso, que vai daqui a pouco para aqueles que vão aos 16, 18 fazer escola de escritores, já vai trazer o brilho no olho, a sensação de, eu quero isso. E aqueles que não têm isso vão lançar, vão achar legal, vão ter esse arquivo ali, mas não vão se direcionar para esse caminho. Então, eu acho que a gente tem que pensar também que uma editora como a Cassol, que não tem isso como projeto principal, acaba trazendo realmente um custo, um trabalho que não se sustenta tanto, né? A gente tem que pensar que não dá para fazer tudo, né? Então, é importante a gente conseguir delimitar. Sim, isso. e o modelo de negócio, ele tem que ser muito bem pensado, né? Eu já fiz avaliações internas, se valia a pena para nós ter um desse tipo de projeto para abarcar as escolas que querem lançar seus livros, né? E o custo de impressão do livro, ele é muito caro. E para mim, enquanto editora, não faz sentido ter um livro feio, mesmo que seja um projeto mais simples ou... Então, para nós, quando eu fui orçar com a gráfica, a Comunicação Impressa, que é a única gráfica que a gente imprime por conta da excelência, a gente tem uma parceria muito boa, ficou inviável. Ficou tipo assim, R$300 o custo por Pra manter a criança. qualidade, não tem como. Por criança, para fazer o livro. E dentro da minha proposta, é bem uma questão de ser inviável mesmo. Eu gostaria de fazer todas as etapas da escola de escritores com os alunos. Então, vou lá, a gente tem uma ideia, a gente faz o roteiro da história, a gente pensa no conceito do livro. Não faz sentido para mim fazer livro de outra forma se essa é a metodologia que eu desenhei. Porque justamente tem toda uma construção afetiva. A gente está falando de questões burocráticas, de colocar um livro na banca e a pessoa ter o interesse de ir lá e comprar. Mas tu vive isso desde sempre. Exatamente. Então, antes, quando tu tava falando assim, eu não sei como aconteceu, eu disse, gente, como é que ela não sabe? Tá no sangue, tá assim, né, brincando contigo. Mas, assim, é uma construção afetiva que eu, acompanhando a Alice, que fui aquela mãe que comprei travesseiro de livro, né, porque eu via que estava, assim, nos pequenos detalhes, essa construção desse gostar de ler, do gostar de ver ilustração, de abrir o livro e inventar história, porque não sabe ler ainda. Então, olha, abre o livro e aquela ilustração se conecta com ela e é a partir disso que ela lembra da história. E sabe que ali naquela imagem que a gente estava falando antes, né, tem o rock, nhoque, né? Então, eu acho que essa tua habilidade, assim, eu tô impressionada de articular toda essa carga afetiva de história de vida, de família, né, com todo com toda essa estrutura, essa administração, essa economia que gira em torno de colocar um livro na banca e ele ser vendido e o autor, que nem a Cíntia disse antes, né, chegar, quem sabe, a ter lucro, né? Então, é muito complexo. É bem complexo mesmo. E eu acho que, para mim, o maior desafio desse trabalho é a gente entender que existe um sonho, que é um livro, que ele não pode ser executado do jeito que eu imagino e que eu vou precisar de uma equipe para isso e eu vou ter que abrir mão, muitas vezes, se eu quiser um bom livro, para um mercado, né, de coisas que eu tinha imaginado naquele livro que não faz sentido para aquele projeto. Então tem que ter uma abertura muito grande do autor em construir isso em conjunto e não ter frustração com essa publicação depois, porque a expectativa fica bem alta, né? Caso esse livro, ele não venha a ser um sucesso, que muito provavelmente não vai ser o primeiro livro. Então, esse meu alinhamento de expectativa com os alunos é sempre sempre pro chão, sabe? Vem pro chão, vamos... É que sem deixar que perca a esperança, porque a coisa da literatura tem, às vezes, uma ideia de romantismo. Nossa, a publicação de um livro, que lindo, a tua ideia é maravilhosa, só que o atravessamento do mundo real
faz com que tu precise fazer essa não, olha só, isso que a gente tem, isso que a gente pode fazer, isso que precisa ser entregue. Não, eu acho que é coisa do ressignificar o sucesso, né? O que é um sucesso no primeiro livro? Essa é a primeira aula da minha plataforma, do meu curso. Vender 100 livros é sucesso ou vender 5.000 livros? Porque tem gente que acha, bom, vou escrever um livro, vou vender 5.000 exemplares, vou não sei o quê. Best-seller. E aí a gente sabe que no Brasil não é assim. Eu arrisco dizer, no mundo hoje, as pessoas têm lido cada vez menos, têm tido cada vez menos contato com, e ainda mais com o livro físico. Então, é óbvio que o consumo do livro, né, o número de livros comprados é baixo, né, em relação ao que nós leitores ávidos e amantes da literatura gostaríamos que fosse a média. Não, né? fazer uma comparação bem esdrúxula, assim, né? Mas às vezes o tempo que tu leva para construir um post baseado em evidências, né? Eu já coloquei que eu não me posiciono nas redes sociais como psicóloga porque isso exige um entendimento, se debruçar sobre aquilo. Aí tu faz um super post, tu vai lá, tu pesquisa no artigo, tu faz lá no Canva, que tu te acha expert no Canva, 5 curtidas. E às vezes tu coloca algo intuitivamente, né? Uma outra lógica de consumo, e o negócio vai a 100 curtidas, 1.000 curtidas, não sei quantas 1.000 curtidas precisa ter para algo ser considerado sucesso. Não, e assim, vamos trazer um exemplo. Não sei se os ouvintes do Papo acompanharam a saga do Fabrício voltando de Bento Gonçalves. Sim! Eu fiquei preso no temporal na Serra. Fiquei bloqueado das 10 da noite até as 4 da tarde, quando eu cheguei em casa no outro dia. E ele foi postando no Insta isso. E assim, ó, a gente construindo conteúdo pro Papo Educação, pra nave e tal. O Insta bombou no dia que todo mundo queria ver se o Fabrício ia chegar em casa ou não ia, né? Então as pessoas acabam não procurando essas coisas mais densas, mais cheias de conteúdo. E uma coisa que a gente vê também muito, infelizmente, é as pessoas reclamando, livro é caro, né? Que é aquela coisa do, quando a gente vai pensar no o que é caro, né? Eu costumo falar, eu falei semana passada com a Leia aqui, e eu sempre que eu posso, eu falo, assim, os meus pais, eles não eram pais com muita grana, a gente era uma classe média que nunca faltou nada, mas não sobrava também, né? E eu pedia, né, os brinquedos que apareciam nas propagandas da TV na época, né? Não tinha YouTube ainda, muito menos com propaganda. E aí eu pedia os presentes e tal, e assim, quando a gente ganhava o presente da moda, era ou no Natal ou no aniversário, assim, tipo, era aquela coisa do uma vez por ano, era um presente melhor. Mas livros, eu não me lembro do meu pai negar, dos meus pais negarem. E eu me lembro que o dia que era Natal para mim, assim, era quando tinha a feira de ciências da minha escola, que tinha sempre essas bancas. Devo ter cruzado com a Leia, com o Gilmar na minha infância, porque eu amava, era a parte favorita da feira, onde eu levava as coleções para casa. Então, assim, tinha desde bem pequena, tinha aquele Uma História por Dia, tinha eu tinha uma coleção do Cachorrinho Samba que eu amava, tinha várias coleções que eu me lembro até hoje, e eles estão ainda guardados na casa dos meus pais, muitos desses livros, outros foram se perdendo aí pela jornada, foram sendo emprestados e tal, e eu não tenho problema com isso, por quê? Porque eu acho que livro tem que ser lido, Sim, né? tem que ir adiante. Né? Eu não tenho, tem alguns que eu tenho apego, confesso, mas meus livros acabam indo, né? E eu compro de novo A e gente tem vamos esse lá. hábito em casa, né? Tipo, a gente lê o livro e Circula. dá um jeito de passar ele adiante, assim, porque acho que é isso, né? Tem que circular. E eu quis construir isso com a Laura também, dela gostar de livro e achar que livro é investimento. Então, um passeio que é sagrado lá em casa é a Feira do Livro, né? Eu costumo falar, eu descobri a gestação da Laura numa sexta-feira, no sábado eu estava na Feira do Livro comprando o primeiro livro da Laura, foi o primeiro presente que eu dei para Laura. E até hoje, assim, quando a gente fala da Feira do Livro, a Laura se enlouquece, ela quer ir, ela quer visitar o estande da Cassol, ela quer ver, ela quer pegar autógrafo, ela quer ver contação de história, ela quer circular lá. E ela também acha que livro é investimento. Ela gosta de comprar livro, ela gosta de ter. E eu acho que isso é um passo fundamental para a gente incentivar a leitura. Quando a gente foi né? na feira,
e que ela olhou pra Gisela e pra Leia como quem tá olhando por um Beatle ou por um Rolling Stones, assim, eu pensei assim, tipo, acho que a gente tá acertando no caminho da leitura, porque ela olhava assim, tipo, "Pá, eu tô perto dela, sabe? E aí eu fico pensando um pouco, e eu queria trazer esse debate com vocês duas, que é, para formar escritores, a gente precisa antes formar leitores. Pois é, a gente tem dados de que tem mais gente que escreve do que gente que lê no Brasil, né? Como assim? O que acontece? A escrita, ela é muito terapêutica. Eu falo bem com propriedade, porque quando eu cheguei eu li muito quando eu era pequena, porque os meus pais... Eu era criança que dava livro de presente em todo aniversário. Todo mundo dos meus colegas já sabiam que iam ganhar livro. Porque como meu pai tinha estoque de livros, assim, pra dar de presente e tal, a gente fazia uso e incentivava. Então, vários livros que eu amava dava de presente. Quando eu fui pré-adolescente, que aí eu começo a ter a saidinha, ter a baladinha, ter a noite, a gente chamava de noite, né? Eu escrevia para me reorganizar, mas eu não tinha tempo de ler, de escrever e de fazer todos os rolês que eu queria fazer. Mas eu escrevia muito, sempre escrevi muito, de forma muito intuitiva. Tanto que o Biocrônica, que é o meu livro de crônicas, que eu escrevi ali entre 16 e 20 anos, são crônicas ao longo desse período, é só de textos que não eram para virar livro, eram textos que eu escrevia para me... Então eu entendo esse lugar. Claro que fica uma escrita mais superficial, a pessoa que não lê, ela não tem vocabulário. É muito legal ver que quem lê muito tende a escrever muito bem, inclusive história literária, né? Texto literário, porque tu meio que já fica muito intuitivo fazer início da história, né? O problema, o desenvolvimento, né? Tu lê aquela fórmula várias vezes, então isso fica muito automatizado. Mas realmente é um desafio, assim. É uma das coisas que eu bato muito a tecla na ED. Esse ano a gente teve o clube de leitura da ED, que era para incentivar os alunos a lerem os livros e debaterem sobre os livros do ponto de vista do autor. Então a gente não fazia um debate de leitor, mas um debate que o autor quis dizer, que era coordenado pela Maiara, que é minha parceira na escola de escritores, né? E é um trabalho constante, assim, de falar que é importante ler, de incentivar leitura e tudo mais. Mas dá resultado. E uma das coisas que são mais legais, assim, é que muitos alunos que inscreveram o primeiro texto no primeiro edital para avaliação tiveram o texto reprovado, fizeram o clube de leitura, o grupo de escrita e conseguiram ter aprovado no próximo edital, porque é uma habilidade, é uma coisa a ser trabalhada, né? Tanto o processo de escrita, que daí tem o grupo de escrita, que também é coordenado pela Maiara, quanto o processo de leitura enquanto analisar o que está sendo lido, né? Como que o autor constrói, como que aquele livro foi pensado. Então, são habilidades a serem treinadas. Assim, hoje eu... Assim como a escrita terapêutica. Eu tô nesse processo desse ano porque o meu curso de educação positiva exige que eu faça escrita terapêutica. Só que é um momento muito denso porque geralmente eu escrevo no pior momento, né? Que é quando as minhas questões de maternidade me atravessam de uma forma que eu não consigo dar conta. Só que no momento que eu coloco no papel e eu leio, é como se eu desse... É como se não, né? Eu concretizo aquela emoção, eu concretizo aquele momento. Então, é um alívio quase que imediato, né? Às vezes eu brinco com a minha psicóloga, olha só, já escrevi, então esse assunto aqui já tá ok. Já tá ok, porque é um momento realmente, assim, de trabalho, né? E eu acho que agora, eu me dei por conta disso agora, né? Um insight durante o podcast. Mas, assim, é um momento em que a gente se alivia e que a gente consegue ficar conectado com o quanto a gente precisa se profissionalizar, né? Então, porque daí é um complexo, assim, de ser mãe, ser profissional, ser estudante e de traduzir isso para colocar para o meu cliente, para o meu paciente. Então, tu falando assim, eu fui me dando por conta, eu sou escritora também, ninguém sabe, é só para mim.
né? Mas é algo que é feito tão intuitivamente. Quando a gente vê alguém falando da organização disso, a gente se dá por conta do quanto precisa. Porque nem sempre eu sou entendida, né? Eu vejo isso daí nas redes sociais. Eu escrevo algo que é muito meu, que é muito pessoal, e aquilo não faz sentido. E quando faz sentido, geralmente é quando eu me debruço, quando eu leio, quando eu reescrevo, quando eu dou pro meu marido ler, e daí ele, o que que tu quis dizer com isso? Eu coloco muitas reticências, que é o momento que eu penso. O que que tu quer dizer com isso? Isso é meu. E isso precisa ser pensado e trabalhado para ser traduzido e virar comunicação, para não ficar só no monólogo. E tu escreve à mão ou no computador? Eu escrevo à mão. É que tem uma mágica que acontece quando a gente escreve à mão, porque o tempo da nossa escrita, eu tô falando assim, sem propriedade científica, mas Mas com mais experiência. propriedade do que tu tem esses anos de Mas experiência. com a minha experiência. O tempo que a gente dá é o tempo do pensamento, é o que eu Sim. percebo. De tu escrever uma letra e desenhar a letra. E é muito interessante como as emoções se refletem naquela escrita, porque às vezes a gente tá mais envolvida, aquela letra vai ficando de um jeito. A pressão. A pressão. Então tem uma série de informações que estão ali Sim. nas entrelinhas. Literalmente, quase nas entrelinhas. Que vai acontecendo, né? É que é a produção artística, a produção intelectual desenhada por ti. No momento que tu digita, tu perde esse vínculo, né? Tu perde identidade, tu perde as tuas questões mais íntimas. E quando tu coloca no papel, além de ser muito mais terapêutico do que ficar ali teclando, tem essa identificação, tem essa personalização do que tu tá colocando ali. Adorei. Que pobre do computador também, que o cara fica. Não, tu destrói o teclado. Se me pego numa hora que a Alice teve uma explosão de emoções e eu vou lá escrevendo, eu quebro o celular, o que estiver editando, né? E o lápis, ele aguenta, mas aí que vem, né? Quando o lápis quebra também, e tu precisa parar para apontar. Ali é um tempo terapêutico, completamente, de arte, de produção, e de que às vezes tu vê que, bom, tu precisava apontar ali com intensidade para continuar escrevendo e produzindo e colocando isso na tua vida. O diário, ele tem muito esse papel terapêutico, Perfeito. né? E é, talvez, a primeira produção de literatura de muita gente, né? De escrever lá... por isso que tanta gente estimula que as crianças tenham diários, Claro. né? Para que a criança coloque lá, desde as suas coisas corriqueiras do dia a dia, hoje eu fiz, até os sentimentos mais profundos, né? Hoje eu tive muita raiva, hoje eu tive vontade de chorar, porque isso é muito terapêutico, né? E eu costumo falar para a Laura muito, assim, a Laura reclama, por exemplo, de estudar português, ela acha difícil muitas vezes. Claramente, minha filha, né, nesse aspecto, uma pessoa de exatas, que adora matemática, mas tem dificuldade com estudos sociais e português. E eu sempre falo para ela, filha, a melhor forma de estudar português é lendo. Porque se tu me perguntar por que as palavras são acentuadas, muitas vezes eu não vou saber a regra. Mas eu sei quais palavras são acentuadas, eu sei quais vírgulas tem que ir aonde, né? Agora, muitas vezes não sei por quê. Mas eu me incorporei isso, como tu falou, né? E aí vem aquelas dificuldades, né? Os últimos acentos que caíram, que estavam lá na minha infância, eu ainda tenho dificuldade de identificar quais caíram, quais não caíram, onde que tem hífen, onde que não tem, nas atuais regras ortográficas, né? Então, por isso que muitas vezes tem uns erros aí nos meus posts, tá, gente? Desculpa. Quem é que teve a ideia de tirar acento da ideia? Umas Da coisas assim. joia, né? Eu também acho que precisava. E aí, e eu sempre falo para ela isso, filha, vamos ler. Tu quer estudar português? Essa semana que ela teve a semana de provas e tava super nervosa com a prova de português, eu falei, filha, não vamos estudar, não vamos parar para estudar português, vamos ler. E aí a gente pegou um livro, um dos milhares que ela comprou na feira, foi lendo, foi tornando isso um momento mais leve, mais prazeroso. Então, muito disso, eu acho, desse incentivo à leitura, a gente tem que pensar que é desde bem pequeno para que isso se torne um hábito prazeroso, né? E aí... estamos já no tempo, tá? Então agora a gente vai tocar. Meu Deus. Passa voando. E aí, gente, o nosso episódio passou voando, mas teremos que nos encaminhar mais pro finalzinho. Então, Gisela, nós vamos jogar queimada. Tu gostava de queimada na escola? Gostava. Eu adorava todos os esportes. Então... Eu odiava, porque eu era muito descoordenada. Eu também odiava. Mas eu jogo futebol, né? Eu parei de jogar porque eu fiquei grávida.
É o que a única coisa que eu sinto falta, assim. no Mas futebol. pode. Eu caí um tombo, eu fiquei, Ah, não. acho melhor não. Vamos esperar um pouquinho. Mas não é chutar bola, joga futebol a valer. Não. Com meninos, Vamos Igual buscar valer. esportes mais tranquilos, um pilar. Tô fazendo um funcional pra gestantes, assim, tá bem bom. Vamos jogar queimada, mas uma queimada mais intelectual um pouquinho, tá, Gisela? Eu quero que tu fale pra gente a primeira coisa que passar na tua cabeça. Então, a educação de hoje em uma palavra. Desafiadora. E a do amanhã? Ela é tecnológica. Um filme que te inspira. Escritores com liberdade. Não, Escritores da Liberdade. Escritores com Liberdade é o nome do meu curso de marketing digital. Aí fica, né? Escritores da Liberdade. E um autor que te inspira. George McCall é o autor do Minimalismo. Mudou minha vida, assim, né? Não tem a ver com... Tem a ver, sim, de seletividade, né? Mas a gente tá vivendo uma era de muita informação e quem trabalha com marketing sabe que todo mundo diz que tu vai ficar milionário fazendo produto digital, infoproduto. O curso de fazer curso. É, o curso de fazer curso. Eu fiz um curso De e fazer não curso. é de fazer curso. Essa parte não, mas que é de fazer livro. Mas quando a gente começa, assim, que a gente começa a estudar sobre as promessas, elas são infinitas, de que tu vai ter muito sucesso. E sucesso vem com muito trabalho, e eu acho que eu tô no começo do caminho. Então esse foi um livro que me acolheu, assim, tá. O que importa, e isso é uma das coisas, até eu tava falando ontem com as minhas alunas. Ontem eu tive a última aula do curso Escritores com Liberdade, que é o curso de marketing digital para escritores. E eu falei para elas serem muito seletivas no que elas iam consumir sobre marketing daqui para frente. De pegar a metodologia ensinada e aplicar para tu ter repertório. E de tu pensar sempre no teu propósito. E acho que isso tem muito a ver com aquilo que a gente tá falando sobre o sucesso, né? Tipo, o que é sucesso para mim? E não me comparando com um escritor como a Leia. 90 livros publicados, 20 anos de mercado. E que no início investiu muito nisso, né? Não, e ainda é isso, assim, se a gente vai olhar para a Leia e para o Pedro Bandeira, a gente tem trajetórias completamente diferentes aí, inclusive em número de exemplares vendidos. Então, se a gente fosse dizer, olhar para números, a gente ia dizer, essa mulher não... Imagina, há 20 anos vendeu só isso. Mas a Leia é uma escritora super bem sucedida. É um fenômeno local, né? Não, Então e a do gente sul tem aqui que É um pensar. fenômeno local, né? A gente tem que pensar que o sucesso é muito relativo. Se eu for olhar para J.K. Rowling, por exemplo, meu Deus, é um fenômeno completamente diferente. E eu não conheço a história dela, tá, gente? Mas daqui a pouco, em termos emocionais, a Leia é muito mais bem sucedida. Então, não sei, tá, gente? Não me execrem nas redes. Me cancelem. Tá, estou falando que não sei. Mas é isso, se a gente vai olhar quantos escritores aí que venderam milhões de exemplares cometeram suicídio, por exemplo, né? Então a gente tem que pensar no sucesso como uma coisa muito mais relativa. Né? E a própria J.K., ela ficou 7 anos procurando uma editora para publicar Harry Potter. Pois é. Imagina a vontade de chorar dos editores que negaram Harry Potter. Que divertido. E a dela, né, no processo, imagina tu... Quase 7 traumático. anos procurando uma editora. Traumático. Se existisse escola de escritores, ela não precisava ficar nenhum, viu? Imagina se a Cassol tivesse recusado Não, Harry Potter. naquela época talvez a gente teria recusado porque a gente não tinha estrutura. Mas hoje nós temos estrutura. Gisela, a escola ideal para ti é? Ai, é uma escola que tá olhando o aluno de verdade. Eu vou fazer um comentário, né, para explicar. Trabalhei dentro de escola, fiquei 1 ano trabalhando dentro de escola e acho que é muito comum na correria do dia a dia e também trabalhei no Espaço Ler, que a gente recebia escolas, a gente protocolar. Números. E acho que o marketing, todas essas iniciativas de educação que são digitais, elas servem para mostrar que tem uma forma diferente de ser feito. Porque o que eu faço na ED? Se eu vejo que o aluno está com um problema em determinado... Está com uma lacuna de aprendizado em determinado assunto, eu vou lá e proponho uma formação daquele assunto.
Então, acho que quebrar um pouco os protocolos e olhar de verdade para os alunos e para as demandas é o desafio, assim. É a escola que a gente precisa, né? Uhum. E qual vai ser o primeiro livro que a Liana vai ler? Ou vai ser lido para a Meu Liana? Deus! Ou já está sendo lido? Olha, a vovó Leia Cassol já fez uma biblioteca para a Liana, né? Ai, que maravilha. Então eu não escolhi dentre, que vai ser um daqueles, porque eles são livros para crianças, para bebês, né? Aham. Mas eu vou falar de uma experiência, eu acho que é legal deixar aqui, que às vezes a gente fica, livro de papel ou livro com texto, mais texto, né, do que vrum vrum, quá e Honky Honky. rock nhoque. Rock, nhoque, rock, nhoque, rock, nhoque. Que bebês não vão aproveitar, né? E eu dei de presente para eu acho que ele é sobrinho meu, primo, não sei agora, buguei aqui. Que é um bebê, por isso que a gente buga, né? Quando tem essas diferenças de idade. Um livro da editora, que é indicado para crianças de 3, 4 anos, e ele tem 1 aninho. E ele ficou assim, ó, encantado. E eu nunca tinha tido experiência assim. Essa é uma dificuldade que a gente tem. A gente tem um distanciamento, muitas vezes, do leitor, e a gente vai colhendo feedbacks, como o teu, a gente vai ouvindo e vai modulando o trabalho. E ele olhava aquele laranja e ele colocava o dedinho no personagem. E eu fiquei, não tem faixa etária. Não tem faixa etária para livro. Eu acho que a grande diferença do que faz um livro para bebês e um livro para crianças maiores é o material do livro. Porque um livro de folhas finas, de papel fininho, é mais difícil da criança conseguir lidar do que um livro, né, de banho, um livro de papel grosso. Então, eu costumo fazer o meu critério mais por isso, às vezes, né, para dar de presente para uma criança bem pequena, porque isso é um debate que a gente até teve com a Leia semana passada, que livro não é para ficar em prateleira, gente. Livro é para ser usado, é para ser lido, é para ser amassado, O livro que eu gosto é aquele que vem com fita, que vem todo colado. Eu fico, esse livro aqui foi usado. Tem gente que chega no stand e eu vou ter que comprar outro. Exatamente. Porque o meu grampo já caiu, as Eu folhas... tava falando pra Leia que um dos favoritos da Laura também é o Quando uma História Acorda. E eu falei, eu vou ter que comprar outro, porque ele tá um farrapo. Ele tá todo amassado e tal, porque e é uma coisa que me dá gosto de ver o livro, assim, né? Eu fui uma criança criada eu tenho esse problema até hoje, eu não consigo sublinhar livros, não, a gente eu não não podia consigo encostar. riscar, eu não consigo, porque eu fui criada como o livro é uma coisa sagrada que não pode ser usado, né? Ele tem que ser lido e não ficar pode... intacto, né? E eu demorei para me desvincular disso, para poder dizer que a Laura pode se enriscar, pode ler, ela pode levar para um lugar onde daqui a pouco vai molhar, porque se precisar a gente compra outro. Se for assim, edição especial, limitada, a gente compra 2. Um limitada e aquele que pode ser lido, né? Porque livro tem que ser, pra gente ter afeto pela coisa, ele tem que ser explorado, né? Gisela, como a gente te encontra nas redes sociais? @Gisela Cassol. Com 2 L's, pra quem não tá vendo. Editora Cassol. @ed.escola de escritores. Estamos num momento de transição de redes, mas na Editora Cassol vai encontrar todo mundo. Então, tô fazendo algumas adaptações, agora tô falando muito sobre maternidade, então, né, a gente não quer deixar tudo misturado. Então, a gente tá se organizando. Mas pela Editora Cassol, Gisela Cassol vai encontrar. E eu queria te agradecer muito. E a Laura, nossa fã número 1, vai trazer um presente para a Gisela, feito com muito carinho pela Karina da Muguê for Babies. Obrigada. Olha! Personalizada. É pra mim ou é pra Liana? Pra Liana. Agora é só a Liana ganha Agora a presente. Liana ganha Tudo bem? presentes. Posso olhar? Ou Pode, não é pra deve. Ah, meu Deus! Que lindo! É uma menina do cabelo roxo. É uma naninha da menina do cabelo roxo. Obrigada, amei! Pri, como a gente te encontra? Pri Cunha Educa com Respeito, lá no Instagram, com muitas maluquices maternas do dia a dia, né? Sempre tudo muito real. E a Pri tá na equipe da Nave, que é
Nave Colégio do Amanhã, lá no Instagram, no YouTube, onde está hospedado esse podcast também. Então não deixem de dar o seu likeinho, dar coraçãozinho, dar 5 estrelas, beijinho se tiver alguma plataforma, porque isso ajuda bastante a distribuir o nosso conteúdo. Hoje eu vim só pra passear, vim só ouvir. Posso fazer um comentário antes Claro. de terminar? Ano que vem, a ED vai ter só uma turma. Tá? Uhum. Provavelmente vai ser Faz em teu jabá janeiro. todo aí. É porque às vezes as pessoas vêm depois e, tipo, vou me organizar pra fazer depois com mais calma, mas não vai ter, porque eu vou ganhar bebê em maio. Uhum. Então, a gente tem que receber o aluno, instruir, dar sequência no projeto. Se alguém tiver interessado, né? Eu tô, não quero falar nada, mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha com esse negócio. Vai gostar. Nossa turma acho que vai ser. Tá prevista pra fevereiro, mas talvez antecipe pra janeiro pra ficar tudo mais tranquilo depois. Uhum. E é um projeto online que pode ser feito para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Sim, temos alunos na Bahia, temos alunos no Amazonas, temos alunos. Olha, acho que quase em todos os estados do Que Brasil. máximo assim. isso. Ah, que legal. Então, gente, sigam lá a Gisela, a editora Cassol, para os educadores que estão querendo trazer autores para suas escolas, receber os livros. A editora Cassol tem muitos projetos legais também para isso, para incentivar a leitura entre os nossos pequenos. E quero agradecer muito a presença da Gisela, da nossa substituta aqui, a Pri, Obrigada. né? E convidar vocês, então, para seguir o Papo Educação em todas as plataformas. E não percam, semana que vem, nosso último episódio desta temporada. Não vou contar ainda com quem, vai ser surpresa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.